Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan. Quero apresentar para vocês nessa aula aqui o nosso mais novo tópico, envolvendo o nosso curso de programação em Python, que é fazer o levantamento de alguns gráficos que nós podemos fazer lançando mão aí de algumas bibliotecas que nós temos disponível da linguagem, a citar, por exemplo, a biblioteca do Matplotlib e também a biblioteca do NumPy, que são bibliotecas poderosas que nós temos para o levantamento e construção de gráficos, desde gráficos mais simples, como gráficos do primeiro grau, segundo grau ou de grau superior, e também, por exemplo, funções trigonométricas. Fazer o uso de funções complexas também é possível fazendo aí a utilização do Python para a construção de diversos tipos de gráficos, tá certo? E para isso, sem mais delongas, vamos abrir o nosso editor de códigos do Jupyter Notebook no computador. Eu quero apresentar para vocês aí nosso conteúdo teórico da aula envolvendo a construção de gráficos com o uso da ferramenta do Python. Muito bem, pessoal, já estou no computador, vamos abrir o nosso editor de códigos do Jupyter Notebook para começarmos a desenvolver, então, a nossa aula sobre a construção de gráficos, utilizando aqui, então, a linguagem de programação em Python, tá certo? Quando eu abrir aqui o Jupyter Notebook, ele vai rodar uma aplicação aqui no terminal, automaticamente ele irá abrir aqui o nosso navegador, contendo o diretório aqui com as nossas aulas Python. Eu vou entrar dentro desse diretório e aqui dentro desse diretório nós temos aqui, né, a criação de algumas aulas que nós estamos fazendo aqui sobre a parte teórica do nosso curso de programação em Python. Aqui eu vou abrir um novo notebook, vou vir aqui nessa opção New Notebook, tá certo? E eu vou renomear aqui esse arquivo, esse notebook aqui, então, para a opção aqui, então, de gráficos, que é o assunto da nossa aula de hoje, tá certo? Inicialmente aqui eu vou criar uma linguagem Markdown aqui para a gente colocar aqui então o nosso primeiro tópico, onde nós vamos falar aqui sobre a questão de gráfico, tá certo? Aqui, ó, gráfico de uma função matemática simples, tá certo? Vou colocar aqui com um parênteses na frente, tá certo? Com a utilização aqui, ó, com as bibliotecas, né, que eu citei no caso, Matplotlib, então Matplotlib e também a biblioteca do NumPy. Então essas são as duas bibliotecas que nós iremos utilizar aqui para a construção de alguns gráficos que nós temos aí da matemática, utilizando aqui então a linguagem Python. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é a importação das bibliotecas. Então, vou importar aqui inicialmente a biblioteca do NumPy. Então, para isso eu coloco import NumPy e vou dar um apelido para ele que vai ser, então, NP. Então, sempre que eu quiser chamar essa biblioteca, ao invés de ficar escrevendo, né, o NumPy, eu simplesmente utilizo o NP, tá certo? E no caso da biblioteca do NumPy, pessoal, ela é uma biblioteca que utiliza muito o trabalho envolvendo matrizes, né, estatística, construção de vetores, matrizes multidimensionais, tá certo? Então é uma ferramenta poderosa e também para a construção de gráficos. Logo na sequência nós iremos importar a outra biblioteca que eu já comentei aqui também, né, que é a biblioteca do matplotlib.pyplot. E nós vamos também dar um apelido para ela, que ao invés de eu utilizar todo esse nome aqui grandão, né, eu utilizo simplesmente PLT, tá certo? Então, é sempre assim que a gente faz, dando um apelido para a biblioteca para a gente poder, sempre que precisar, a gente chamar essa biblioteca. Então, a primeira coisa que nós vamos definir aqui no caso para a construção dos gráficos que eu preciso na matemática é a definição das abscissas, e na matemática a gente utiliza o x. Então, eu vou declarar uma variável x e eu vou colocar assim, ó, igual, né? E vou colocar a biblioteca do NumPy, onde eu vou criar aqui, né, os meus valores. Então, eu vou colocar aqui, ó, então, uma funçãozinha chamada linspace,
tá certo? E vou pegar aqui, por exemplo, de menos 10 a 10. Então, vou colocar aqui, ó, menos 10,10 e quero pegar vários pontos para que a minha curva, por exemplo, de uma função quadrática, que é a que a gente vai construir aqui, por exemplo, ela fique mais suave possível. Então, para isso, eu vou utilizar, por exemplo, 400 pontos ao longo desse intervalo de menos 10 a 10. Então, eu faço dessa maneira aqui, então eu já fiz a declaração aqui, então, da minha abscissa. E aí, logo na sequência, né, como eu quero fazer uma função quadrática, né, eu vou fazer com essa função aqui, ó, y igual a x, né, que é a minha abscissa, asterisco, asterisco, por exemplo, 2. Ou seja, eu quero fazer uma função aqui, ó, do segundo grau da seguinte maneira: f de x, onde f de x é igual a y, tá certo? É igual a x alt gr, e o número 2 eu consigo colocar ali ao quadrado. Então, é uma funçãozinha quadrática dessa maneira aí que está colocada, tá certo? Feito isso, eu já posso, então, partir diretamente para a construção do gráfico, utilizando o Matplotlib. Para isso, então, eu vou chamar a biblioteca do Matplotlib, com o apelido que eu dei, que é o PLT, ponto, e aí eu vou utilizar aqui, ó, a funcionalidade plot para a construção do gráfico, onde eu vou colocar, então, o x e o y, ou seja, definir a minha abscissa e a minha ordenada, e vou colocar aqui um label, né, que vai ser a representação aqui de uma legenda que nós iremos colocar no interior deste gráfico, onde representa, então, para a gente uma função y igual a x ao quadrado, no caso, e aqui eu já posso, então, fechar esse meu parêntese aqui com a utilização do plot, tá certo? E aí, logo na sequência, nós já podemos aqui, no caso, dar um título para esse gráfico. Então, eu posso colocar assim, ó, lt.title, tá certo? Abre aspas, e aí eu coloco o gráfico, por exemplo, ó, gráfico da função y igual a x ao quadrado, fecha aspas e fecha parênteses. Também posso colocar o nome dos eixos, tanto do eixo da abscissa quanto do eixo da ordenada. Eu vou colocar um plt.xlabel, a minha abscissa, né, que xlabel ali eu coloquei, então ela é o x, representa o x. De forma similar, eu vou colocar um plt.ylabel, não é mais o x, agora é y, tá certo? Posso colocar y ou f de x, também é a mesma coisa. O que mais que nós podemos colocar aqui agora para a gente mostrar esse gráfico? Nós podemos colocar também aqui no caso, né? Como eu coloquei o label aqui, ó. Coloquei o label, tá certo? Eu vou ter que colocar um legend. Então, eu coloco plt.legend, tá certo? E, por fim, para a gente mostrar esse gráfico, plt.show, tá certo? Aqui agora nós já podemos executar esse código e, veja só, eu tenho, então, a construção do meu gráfico. Tá aqui, ó, o meu label, tá certo? Se eu não tivesse colocado o legend aqui, ó, mesmo se eu tivesse colocado o label aqui como eu fiz e tentar rodar, ele não iria aparecer. Então, por isso que sempre que eu coloco o label aqui no plot, eu tenho que colocar o legend no caso. E para ficar legal também, normalmente é bom a gente sempre colocar uma linhas de grade. Para isso eu posso colocar assim, ó, lt.grid, um true, aqui no caso, tá certo? Então, rodando novamente, veja que está aí, ó, o gráficozinho da minha função do segundo grau, pegando de menos 10 até 10, e eu peguei aqui, ó, 400 pontos, lembrando, eu posso pegar 300 pontos, 200 pontos. Lógico que quanto mais pontos eu pegar, mais suave vai ficar essa minha curva, tá? Quando for funções assim, ó, que tem uma determinada curva, mais suave ficará isso, tá certo? E agora nós vamos criar um outro markdown. Nós vamos falar agora sobre a construção aqui agora, olha só, 2 pontos, como nós podemos fazer vários gráficos no mesmo plano, tá?
Vamos ver como que nós podemos fazer isso daqui, ó. Então, inicialmente, né, não preciso importar as bibliotecas, porque nós já fizemos isso aqui. Então, como nós estamos trabalhando no Jupyter Notebook, essas bibliotecas já foram importadas, eu simplesmente posso já pegar diretamente as funções, porque também eu vou utilizar o mesmo eixo de menos 10, o eixo da abscissa de menos 10 a 10. Eu vou colocar aqui, por exemplo, a função 1. Essa função 1, por exemplo, vai ser, sei lá, vou colocar aqui, por exemplo, uma função x mais 5, tá? Uma funçãozinha do primeiro grau. Uma função y2, que vai ser, vou colocar a mesma quadrática que a gente fez anteriormente, ó, x ao quadrado. E por fim eu vou colocar uma função aqui, y3, né, que vai ser uma função seno, por exemplo. Então, para isso eu preciso utilizar a biblioteca do NumPy. Aí eu coloco np.seno, que é o nome aqui da funçãozinha trigonométrica do seno, e aí eu coloco o x que eu defini lá anteriormente, tá certo? E aí, logo na sequência, eu já posso plotar esses gráficos, olha só. Vou colocar aqui, então, no caso, lt.plot. Vou plotar, então, x versus y1. Vou colocar um label igual. Eu vou ter, então, a função y, que é igual a, no caso, x mais 5. Fecho aspas e parênteses. Depois eu vou repetir esse processo aqui, ó. lt.plot x, y2. Agora label. Olha que eu escrevi label anteriormente. Aqui errado. É bl igual. Né? A segunda função aqui agora é uma função quadrática. Vou colocar assim, ó, y1. Não, acredito que aqui não tem problema a gente precisar colocar esse y1 e y2, não. Vou colocar a função mesmo em si. X ao quadrado. Então tá aqui. X ao quadrado, fecha aspas e parênteses, plt.plot. Tudo mesma coisa, né? Y, agora a função é 3. Label igual. E aí eu utilizo então agora a função seno. Aqui eu vou colocar em português mesmo, ó, seno de x. Fecho aspas e agora sim, já temos aí então a criação dos 3 gráficos. Já posso então colocar um plt.title, né? Aqui nós temos então a representação de várias funções, por exemplo, né, matemáticas. Vou colocar dessa maneira aqui assim, tá certo? Já posso colocar então aqui, ó, plt.legend, ele mostrar a legenda, né, dos 3 gráficos, tá certo, pessoal? Então vou colocar aqui agora, ó, legend, vou colocar também o grid, plt.grid, e por fim aqui agora, né, posso colocar o plt.show, para ele mostrar o gráfico. Vamos rodar isso daqui agora. E aí, né, nós temos, ele deu um pequeno erro. Faltou, acho que um N aqui, né, pessoal? Olha só. Agora sim, as legendas apareceram. Então, a função em azul aqui representa para a gente a função linear, né? Uma função de primeiro grau. E a laranja aqui representa para a gente a função quadrática x ao quadrado. E a verdinha aqui representa para a gente a função trigonométrica. A função trigonométrica foi a que saiu menos legal de visualização em função da forma que essa função quadrática apareceu. Eu posso fazer o seguinte aqui, ó, vamos colocar uma linha de comentário aqui. E aqui, ó, rodar novamente. Agora ficou melhor para ver a função trigonométrica, né? A função que é oscilatória aqui no caso, ó. Então tá aqui. Tá certo? Então vou voltar aqui novamente. Talvez eu não fui tão feliz aqui na utilização dessas funções, tá certo? Mas ele mostra e coloca no mesmo gráfico aqui
as três funções, tá vendo? Agora nós vamos criar um outro Markdown aqui agora, certo? Onde nós iremos abordar agora o terceiro tópico. Então, para isso, eu vou colocar aqui duas hashtags, T3, ponto, onde nós vamos falar sobre gráficos, a utilização da biblioteca do SymPy, tá certo? É uma biblioteca para utilização, por exemplo, de representações simbólicas. Eu vou colocar aqui assim, ó, representações simbólicas, certo? Vamos entender, então, qual que é a ideia de construir um gráfico com essa biblioteca. Para isso, eu vou fazer aqui a importação um pouco diferente, é a importação otimizada, tá certo? Para isso, nós vamos utilizar aqui um from. Nós vamos colocar o nome da biblioteca SymPy, import, e eu vou utilizar aqui as seguintes funcionalidades: symbols, vírgula, o plot, tá certo? Então, fiz aqui a utilização da importação um pouquinho diferente do que a gente viu anteriormente. Nós já fizemos utilização aí de bibliotecas aqui no curso, e eu já comentei como nós podemos fazer essa importação otimizada, como eu fiz aqui agora, tá certo? E aí, eu já posso logo na sequência, né, definir o meu eixo X da seguinte maneira aqui, ó. X igual a symbols. Eu vou colocar aqui, então, ó, definir como sendo X, né, a minha abscissa. E aí, logo na sequência, eu já posso utilizar um plot. Veja como que é simples a utilização com a biblioteca do SymPy. Eu vou colocar assim, ó, vamos utilizar aquela mesma funçãozinha quadrática. Por exemplo, ó, x asterisco asterisco 2. E aí, logo na sequência, eu vou definir que a minha abscissa ela vai de menos 10 até o 10. Tá certo? E eu já posso colocar diretamente aqui, olha só, pessoal, no plot, o meu título. Da seguinte maneira aqui, ó. Vou colocar, então, né, o title como sendo, então, o gráfico simbólico. Vou colocar assim, ó, title igual gráfico simbólico. Fecho aqui aspas e o parênteses. Se eu rodar isso daqui, veja só, eu tenho então, né, uma função quadrática, tá? Diferentemente do que a gente via aqui, ó, uma janela com esse gráfico, né? Ele mostra para a gente aqui o eixo da ordenada aqui, ó, exatamente no meio da função, tá? Então, essa é uma forma que, normalmente, quando a gente está fazendo nos exercícios em caderno mesmo, né, é muito comum a gente traçar o eixo X e Y desta maneira aqui, tá certo? Então, com apenas 3 linhas de programação, nós conseguimos fazer a construção de uma função aí, por exemplo, uma função quadrática como aquela que a gente estava trabalhando ali anteriormente, tá certo, pessoal? E agora, para finalizar, nós vamos falar agora, eu vou colocar aqui outra célula com Markdown, nosso quarto tópico, tá certo? Onde nós vamos falar sobre a questão de funções descontínuas, tá? Então, eu vou colocar aqui assim, ó, visualizando, por exemplo, uma função com descontinuidade. Por exemplo, uma função como essa daqui, ó, 1 sobre x, tá certo? E, neste caso, nós temos que ter um certo cuidado, porque nós vamos definir um eixo aqui, ó, mas se eu colocar o zero, veja que quando eu substituir o zero aqui, na matemática nós não conseguimos fazer a divisão por zero, né? Então, nós vamos ter que fazer aqui uma certa gambiarrinha, né? Uma certa artimanha para a gente burlar isso daqui. E para isso, no Python, nós podemos fazer aqui a seguinte situação, ó. Pensa comigo aqui, ó. Vou definir, então, a minha abscissa da seguinte maneira, ó. Vou colocar xnp.linspace, aí eu vou definir os pontos no eixo à esquerda do zero,
que vai ser de menos 10, só que eu não vou incluir o 10, eu vou até o zero, menos 0,1, ou seja, ponto próximo ao zero. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, que eu quero pegar 200 pontos, esse eixo à esquerda dele. E vou transformar isso aqui numa lista. Então, eu vou colocar assim, ó, to list. E vou concatenar isso com o operador da adição, np.linspace, para me pegar os pontos agora à direita do zero. Então, para isso, eu vou colocar agora 0, positivo, né? 0,1,10. Olha só que legal. E, mesma ideia, pegando 200 pontos, ponto, to list. Tá certo? E agora o que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu tenho que transformar isso daqui num único vetor, né? Ou seja, uma matriz de uma única linha. Para isso eu vou colocar assim, ó, x vai receber então quem? Vai receber então o meu numpy.array de x. Tá vendo? Então aqui agora o que eu fiz? Eu transformei isso daqui tudo, né, numa única matriz de uma matriz de uma única linha. Dessa maneira que assim eu já posso então definir a minha função. A minha função que vai ser então essa função que vocês já viram ali, que é 1 sobre x no caso, tá certo? E aqui logo na sequência nós já podemos então, ó, plotar, né, com um PLT. Veja que eu não importei as bibliotecas aqui também, porque já está importado de células anteriores. Então eu vou colocar um PLT.plot, e aí eu coloco x, y, vou definir o meu label, que vai ser então y igual a 1 sobre x no caso. Aqui agora sim, nós já temos então a definição do plot. Aí logo na sequência eu vou fazer o seguinte aqui, ó, plt ponto. Eu vou definir uma assíntota vertical, onde eu vou fazer isso aqui, ó, axvline. Vou utilizar essa funçãozinha aqui da minha biblioteca do matplotlib. E vou fazer o seguinte aqui, ó, vou pegar ela no ponto, na linha 0, a origem ali, com uma cor, vou fazer assim, ó, color igual a gray, uma cor clara, né, um cinza claro, e eu vou colocar um estilo de linha pontilhada. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó, line style igual, e coloco 2 tracinhos e fecho aqui, ó, que eu vou querer uma linha tracejada na vertical, tá certo? Então isso daqui, pessoal, representa pra gente, eu vou até colocar em uma linha de comentário aqui, ó, uma assíntota vertical. A gente vai entender o que essa linha aqui ela vai fazer, tá certo? Aí logo na sequência eu vou utilizar o title, que vai ser então uma função, representação, né, de uma função com descontinuidade, 2 pontos aqui, por exemplo, ó, f de x, ou vou colocar y mesmo, igual a gente estava fazendo anteriormente, 1 barra x, fecha aspas e parênteses, e aí logo na sequência eu já posso colocar o plt.grid, grid, true, também o legend, plt.legend, para ele poder mostrar, né, o label aqui, ó, y igual a 1 sobre x, e para finalizar aqui agora nós já podemos então dar um plt.show, tá? Ele mostrar para a gente então este gráfico. Vou rodar aqui agora, ó, aqui, né, então a minha função com essa descontinuidade, né? Então veja que eu tirei o zero, ele aparece aqui, né? Ele acaba aparecendo porque eu utilizei esse array aqui, né? Depois que eu fiz essa burlada de tirar o zero da jogada, né? Mas como eu estou pegando de menos 10 a 10, esse meu vetor ele vai aparecer com 10. Então veja que ele mostra para a gente a assíntota vertical, olha só,
pontilhada com um grade que eu coloquei, tá certo? E aí eu tenho, então, essa curva aqui à direita e essa outra curva aqui à esquerda, tá certo, pessoal? Então, dessa maneira aqui, nós finalizamos aí essa parte aqui de utilização, então, do Python para a construção de gráficos da matemática. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu pude apresentar para vocês a utilização da ferramenta para a construção de gráficos matemáticos, utilizando aí algumas bibliotecas que nós temos disponível da linguagem, tá certo? Eu espero que vocês possam aproveitar bastante. Eu irei trazer também aí, logo na sequência, algum conjunto, né, envolvendo aí exercícios relativos a essa parte da construção de gráficos, aí para que vocês possam fixar essa parte da matéria, tá certo? Eu considero bastante importante. Vou pedir o de sempre para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, compartilhar esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com o Python. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários. Nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!